Quais são os dados que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e como identificá-los? Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo diário. Sim, eu produzo vídeos todos os dias para ajudar você a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados. E além disso, se esse conteúdo fizer sentido para você, aperta o like e também compartilha com o aviãozinho com mais um colega que precisa aprender essas informações. Quais são os dados que são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Os dados pessoais. Dados empresariais não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Silvia, isto significa que as empresas não precisam proteger os próprios dados delas, não precisam fazer adequação, por exemplo, de contratos entre duas empresas? Não, eu não falei isso. Por trás de uma empresa, por trás de um CNPJ, existem CPFs. Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Quando você vai celebrar um contrato entre duas empresas, ou seja, dois CNPJs, você tem assim, a empresa 123 Limitada, devidamente inscrita no CNPJ número tal, com sede na rua tal, neste ato representado por... E a representação pode ser por um sócio, por um preposto, por alguém que foi nomeado para representar ou administrar aquela empresa, mas obrigatoriamente será uma pessoa natural, ou antigamente como se chamava, uma pessoa física. E os dados desse representante de cada empresa são protegidos. E todos os contratos também são assinados por duas testemunhas, que também são pessoas que também têm dados pessoais. Então, inclusive, os contratos celebrados entre dois CNPJs, obrigatoriamente, têm os dados pessoais do representante do contratante, do representante da contratada e das duas testemunhas que assinam o contrato. Esses dados são pessoais, portanto, inclusive os contratos que são celebrados entre duas empresas precisam ser aditados, ou seja, incluídos neles cláusulas sobre Lei Geral de Proteção de Dados, identificando os dados que são tratados, a finalidade do tratamento e a hipótese de tratamento adequada para cada caso. Mas voltando à pergunta original, quais os dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Todos os dados pessoais. E aqui cabe até uma observação. Você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados de mortos? É verdade, apenas dados de pessoas naturais. E de acordo com o Código Civil, a pessoa natural, ela começa a ter direitos no momento em que ela nasce, ou seja, quando há vida, e se interrompe quando a vida termina. Ou seja, a pessoa natural é a pessoa viva. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados pessoais de mortos. Isso é um gap, é uma falha, porque os dados dos mortos são muito tratados, eu já falei inclusive disso em outro vídeo, a quantidade de tratamento de dados que é feito depois que a pessoa morre, mas não vamos falar sobre isso. Então, quais são os dados que são protegidos na Lei Geral de Proteção de Dados? Todos os dados pessoais, sejam eles comuns ou gerais, ou seja, aqueles dados comuns que nós temos, nome, RG, CPF, endereço, etc. E também os dados sensíveis, que estão lá no artigo 5º, no inciso 2, que são dados de origem racial ou étnica, dados de convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter filosófico, religioso ou político, dados referentes à saúde, dados referentes à vida sexual e dados biométricos e dados genéticos quando relacionados a uma pessoa natural. Isso são dados sensíveis. Também há uma diferença na Lei Geral de Proteção de Dados quando o tratamento ocorre com crianças e adolescentes. E também há um capítulo dedicado somente à transferência internacional de dados pessoais. Então, esses são os dados que são
protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Detalhe, são protegidos por padrão nos papéis e é um plus, ou seja, uma adição à proteção dos dados pessoais também digitais. Então, quando você lê o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, você percebe que a proteção dos dados pessoais, ela é inclusive nos meios digitais. Então, por padrão, ela é no papel. E tem muita gente que acha que a proteção dos dados é apenas nos sistemas. Não, por padrão é no papel. Tá bom? Agora, como que eu vou encontrar esses dados? Muito simples, existe um processo para isso que se chama mapeamento de dados. Mapeamento de dados é a busca desses dados dentro daquele controlador. Ou seja, eu vou encontrar os dados pessoais não apenas nos sistemas, como eu acabei de falar, não apenas digitalmente, mas também nos papéis. Quando eu vou fazer um processo de adequação à LGPD, eu preciso proteger os dados não só nos papéis, não só nos meios digitais, mas também nos papéis. Então, quando você for fazer o mapeamento de dados, que é o encontro desses dados pessoais, você precisa mapeá-los também em papéis. Fichas, arquivos antigos, tudo que for produzido de dados pessoais em papéis, em anotações, também são considerados dados pessoais. Será que a sua empresa guarda envelopes antigos ou envelopes com dados pessoais? Por exemplo, o nome do funcionário ou do cliente, o endereço dele, existe esse tipo de controle em papéis? Isso também tem que constar no mapeamento de dados. Encontrados os dados, você passa para o mapeamento de processos, que é entender a vida útil desse dado dentro daquele controlador, ou seja, por onde entra, por onde ele flui, ou seja, por onde ele passa, é compartilhado internamente entre quais departamentos e em qual ordem, e também se há compartilhamento com operadores externos, ou seja, com empresas que prestam serviço para aquele controlador. Além disso, temos que analisar ainda os processos de transferência internacional de dados. Se existe algum aplicativo, algum programa que é internacional, provavelmente há compartilhamento internacional de dados. Fez sentido para vocês essas informações? Então, antes de ir embora, deixa o like e compartilha com mais alguém.